Atos, capítulo 6. Leremos do versículo de número 8 ao versículo de número 6, capítulo 6, do versículo 8 até o capítulo 8, versículo de número 1. Peço a você que acompanhe com sua Bíblia. Se você não tem, levante uma das suas mãos, nossos diáconos irão providenciar uma Bíblia para você. O irmão, compartilhe com o visitante, para que todos sejam abençoados já na leitura da palavra. Atos, capítulo 6, do verso 8 em diante, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estavam na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, e lhe disse: saí da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque e Abraão, e circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó
que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também, nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão. Ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-lo a rejeitar seus filhos, para que não sobrevivesse. Porque esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como o seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso querem matar-me também, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouve-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, como a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E este Moisés quem esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para os adorar? Por isso, vos desterrei para além da Babilônia.
tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o percebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, minha a mão que fizeste todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, rilhavam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Oremos mais uma vez. Pai bendito, suplicamos-te, Senhor, continue falando conosco e ajude-nos, ó Deus, nessa tarefa tão difícil de calar as muitas vozes do mundo, as muitas vozes da carne e a voz do diabo. Ajuda-nos, Senhor, a concentrar naquilo que de fato importa, a tua palavra. E é no nome do Cristo Jesus que oramos sempre. Amém. Queridos irmãos, chegamos numa das narrativas mais incríveis da Escritura. Não somente pela sua extensão, porque de forma geral é uma narrativa curta. Mas o que nós temos aqui, dentro dessa narrativa, é a história de dois homens. Nós vamos falar mais de um, mas você vai perceber que existe alguém de sobremaneira importante aqui. E nessa narrativa, dentro dessa narrativa, a parte maior que cobre a Escritura é o sermão, é a pregação de um homem. E eu gostaria de refletir com vocês, de forma breve, a partir de uma ilustração que me chamou bastante atenção. Não cômica, mas pelo seu significado. Preste atenção. Um missionário da África, chamado James King, conta a seguinte história. Em uma das igrejas sob seus cuidados, lá na África,
havia uma senhora que vinha sozinha a todos os cultos, a quem acompanhava um cachorro, fiel, amigo, companheiro o tempo inteiro. Ele entrava com ela e sentava-se ao lado dela durante o culto. Ela se sentava sempre no mesmo lugar. Ao final do culto, quando o pastor convidava para vir à frente e orar, o cão vinha e sentava ao lado dela. O marido da senhora era um homem duro e abusava de sua esposa. Na verdade, ele bateu nela tão severamente por ser cristã e espancou-a até a morte por frequentar a igreja. No funeral, ele proibiu o pastor cristão de realizar o ofício fúnebre. Depois de sua morte e enterro, ele notou que o cachorro desaparecia toda noite de quarta-feira, por volta das 7 horas, e ficava por cerca de 2 horas fora. Aconteceu de novo no domingo, por volta das 9 horas da manhã. O cão voltava por volta de 12h30, e a mesma coisa se repetia à noite. No domingo seguinte, a curiosidade do homem ficou tão grande que decidiu seguir e ver o que o cão estava fazendo. Ele teve que se apressar para acompanhar, porque o cachorro subia às pressas. Ele seguiu o cão até a humilde igreja, o cachorro entrou e foi para o lugar de sempre. No final do culto, o homem que havia se sentado atrás para ver o cachorro, viu o cachorro se apresentar na frente da igreja no momento da oração e se sentar no mesmo lugar que fizera durante anos. O homem estava tão tocado em seu espírito que ele também foi para a frente, entregou sua vida a Cristo. Agora, o cachorro veio à igreja com um novo mestre. A testemunha durante muitos anos daquela senhora foi o seu cachorro. E esta testemunha fez com que o testemunho dessa mulher, mesmo morta, fez com que o seu esposo chegasse aos pés de Cristo. Queridos, a testemunha dos fiéis precisa ser fiel ao seu Senhor. A vida de testemunho dos seus fiéis precisam ser tão fortes, tão veementes, tão viva, que até mesmo um animal irracional repetia o que aquela mulher fazia. Nós temos aqui, Estevão entendeu que o seu testemunho permaneceria, mesmo se lhe tirasse a vida. Quem dera que quem seguisse aquela mulher fosse os seus filhos, ou antes mesmo da morte e daquele ato terrivelmente trágico, fosse o seu esposo. Quem dera que mais pessoas da nossa família, do nosso meio, olhassem para nós, vissem o nosso testemunho e viessem à igreja. Não para frequentar a igreja ou ser apenas espectadores, não somente em dias de batismo e profissão de fé, mas todos os dias que o Senhor lhes der, para se apresentar diante dEle e aprender mais dEle. Olhando para o que é nos apresentado nesse texto, e apesar de percorrer todos os 3 capítulos, eu gostaria de compartilhar com você 3 aspectos aí, para a gente refletir. Na primeira parte, nós vamos perceber que o texto já começa falando deste primeiro homem que eu quero refletir com você aqui. Deste primeiro homem que deu um significado importantíssimo para nós, a palavra testemunhar, a palavra testemunho, não é? Nós conhecemos esse homem na primeira parte do capítulo 6, no último domingo. Nós iniciamos no capítulo 1 de Atos e estamos aí, chegando ao capítulo 8, nessa data. Então, nessa longa passagem aqui, aprendemos um pouco mais da história desse primeiro homem. E ele é o exemplo do que significa viver e morrer por Cristo.
viver e morrer por Cristo. Nesse primeiro momento encontramos viver e morrer. E dentro dessa ideia de viver e morrer por Cristo, aprenda, nós devemos viver uma vida de testemunho. A Bíblia nos diz que Estevão era cheio de graça e do poder de Deus. Olha o versículo de número 1. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígios entre o povo. O que se estabelece aqui, queridos? Lembra que no sermão seguinte, o sermão anterior, nós dissemos que iniciou uma grande perseguição à igreja. A igreja que estava nascendo naquele período, a igreja que era pujante, viva, estava pregando o Evangelho, estava anunciando o Evangelho, acontecem alguns problemas internos, esses problemas internos observados pelos apóstolos, é resolvido de forma imediata. Para resolver esse problema, os apóstolos chamam 7 homens. Lembram disso? Vou relembrar aqui você, no capítulo 6 ainda, o verso de número 5. Diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, para resolver um problema interno da igreja, é eleito aí 7 homens. E não reduzimos esses homens aqui apenas, foi instituída a junta diaconal. É muito mais profundo o que está sendo feito aqui. É muito mais significativo. Um dos motivos eu quero apresentar aos irmãos hoje. Nós temos, se nós pensássemos nesse grupo apenas como diáconos, que é aqueles que ficam abrindo e fechando porta apenas na igreja, estaríamos equivocados. Perceba, o primeiro da lista dos 7, o primeiro dos 7 que é citado lá no versículo de número 5. E elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Não é suficiente isso para descrever Estevão, e nós vamos ao versículo 8. E a Bíblia repete, Lucas, o escritor de Atos, repete: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A igreja crescendo, os apóstolos atentos, pregando o evangelho, sai um desses 7 e começa a anunciar o evangelho. Pregar o evangelho a todas as pessoas que se apresentavam a ele. Ele entendeu a sua vocação, ele entendeu o seu chamado, ele entendeu a importância de passar aquele presente que ele havia recebido. O presente da graça, o presente da salvação em Cristo Jesus, que pela fé nos concede a salvação eterna. Estevão começa a pregar, e pregar, e pregar. E é interessante perceber ainda no verso 1, que ele não somente prega. Perceba, a principal função dele é pregar. Mas veja, ó, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Sabe qual foi o resultado disso? Se levantou um grupo de líderes locais, religiosos, que focavam mais na prática religiosa em si, em tradições e burocracias que nada tinha a ver com o Evangelho, ou muito menos com o Cristo. E eles focam nisso. Resultado, verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Sabe o que o texto está dizendo aqui para nós? Quando você se levantar para pregar o evangelho, você vai ter resistência. No caso de Estevão, não foi qualquer resistência. Perceba aqui que se levantaram 4 tipos
de pessoas. Alguns autores vão dizer seriam representantes de 4 igrejas, 4 sinagogas, né, que seria o mais perto de igreja que nós temos hoje. Outros vão dizer que eram 4 grupos dentro de uma única sinagoga. Mas a grande questão aqui é que aquele grupo se levantou para eles e começou um debate. Eles perderam o debate e apelaram para a violência. Essa é a grande estrutura que nós temos aqui. Eles começaram o debate, perderam o debate e, por último, eles apelaram para a violência e para a mentira. Essa é a estrutura que o mundo apresenta quando você prega verdadeiramente o Evangelho. Dentro dessa ideia aqui, nós vamos perceber que por que não adiantou esse levante? Por um motivo bem simples. Estevão estava preparado, equipado com a palavra para defender a sua fé diante de todos, cumprindo assim, inclusive, aquilo que a Escritura nos instrui em relação a estarmos preparados para defender a nossa fé, a dar razão da nossa fé. Mais ou menos assim. Por que você vai à igreja? Domingo é dia de ficar em casa, assistindo a maravilhosa programação global, enchendo a sua mente de lixo, de manipulação, promiscuidade. Por que você não fica em casa? Ou por que você não sai para se divertir? Por que você perde tempo, vai de manhã na escola dominical, perde tempo à noite? Por que você faz isso? Será que você está apto a responder isso? Ou você vai dizer assim, eu vou porque meus pais iam. Eu vou porque eu fiz a pública, a profissão de fé. Eu vou porque eu sempre fui levado. Eu vou porque é um lugar legal, tipo, o pessoal lá é gente boa, né? É uma espécie de clube. A gente conversa, tem um cafezinho no final, né? O pastor finge que é gente boa, só para ver se vem mais gente para a igreja e tal. É um lugar legal. Será que você está pronto para testemunhar efetivamente a sua fé e apresentar uma perspectiva diferente para essa pessoa e dizer assim, eu prefiro ir à igreja do que fazer todas essas coisas. E eu não vou colocar na balança se é melhor ficar assistindo TV do que ir encontrar um grupo de pessoas para juntos, de forma consciente, prestar culto àquele que deu a vida do próprio filho para morrer por mim. Eu nem vou colocar isso na balança, tá bom? Então não vamos começar por aí. E diria mais, entregar poucas horas da minha semana num serviço de comunhão, um culto horizontal com os meus irmãos, um culto aqui, entregar um pouco de adoração a Ele, o culto vertical. Não vou colocar de novo na balança isso também. Terceiro, alguém que me amou do jeito que eu era. E a partir disso, me transformou completamente, me dando uma nova perspectiva de vida. Entenda, esse alguém fez isso, abrindo os meus horizontes para a eternidade. Isso me traz uma esperança tão grande e tão forte, que eu jamais trocaria qualquer outro lugar por este lugar de adoração a este meu Senhor. Você seria capaz de responder assim? Você seria capaz de simplesmente dizer assim, talvez de forma mais simples? Eu vou à igreja, porque eu entendo que Jesus entregou a vida dele por mim. E qualquer coisa que eu faça não será suficiente. Nem indo todos os dias da minha vida da igreja será suficiente para comparar com aquilo que ele fez. Estevão estava preparado para responder. Então é por isso que eles perderam o debate. E, queridos, perceba, o texto cobre muita coisa. Eles começam com seus discursos e Estevão apresenta um sermão profundamente bíblico, que é o que nós iremos ver do verso 8 até o capítulo 8, verso 8 do 6 até o capítulo 8. Mas o que acontece efetivamente?
Quando Estevão traz esse testemunho em palavras, isso traz desconforto às pessoas. Isso traz desconforto à sociedade, porque Estevão estava falando contra as suas práticas. Eles estavam desconfortáveis, porque quando nós falamos a verdade, e não entenda, querido, não existe negócio, existe a minha verdade, a sua verdade. Ok? Nós não estamos falando disso. Isso é uma ilusão que o mundo apresenta. O que nós temos é a verdade plena, absoluta, relatada no texto bíblico. Nós podemos discutir, você discute com o seu time, eu vou discutir com o melhor time do mundo, que é o meu, e você vai ficar discutindo o seu time, e a gente vai discutir do tempo, a gente vai discutir do filme que está passando, das coisas mais ordinárias possíveis, e nós podemos discordar. No entanto, quando a Escritura é apresentada fielmente, não dá para discordar. E era isso que incomodava eles. O que nós temos aqui é Estevão apresentando a luz que brilha na escuridão. Era Estevão apresentando o poder de Deus que tira o pecado, que transforma, que liberta, que faz com que a nossa vida tenha sentido. E como eles não conseguiram superar Estevão, o resultado foram acusações. A primeira divisão, do verso 13 ao verso 14. Perceba aí, capítulo 6, verso 13 e 14. Preste atenção, apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Eles chamaram testemunhas falsas diante de um tribunal religioso. Mentirosas, essas testemunhas diziam, verso 13 ainda, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eles apresentam as acusações falsas. E é interessante a gente perceber, porque a palavra que vai ser utilizada aqui, testemunhas falsas, diante de alguém que está efetivamente testemunhando o Evangelho. Queridos, a palavra que surge aqui, essa palavra, né, testemunhar ou testemunho, o significado é uma outra palavra que nós também conhecemos em português, chamado martírio. Essa palavra apresenta uma perspectiva de alguém que entrega completamente a sua vida. O Marte, o primeiro Marte que é apresentado para nós aqui, é humano, pecador, imperfeito, se apresenta e a primeira coisa que acontece com ele, o homem cheio do Espírito Santo e do poder, é morto. E aqui, olhando para esse sermão que nós já ouvimos de Estevão, e por isso que eu fiz a questão de ler até o capítulo 8, nós vamos entender algumas coisas. Eles podem aqui, com certeza, ter citado o que Estevão fez, disse, testemunhou, de forma infiel. Eles não foram honestos, eles foram mentirosos. Imagina o seguinte, tribunal estabelecido, um juiz, a testemunha de acusação, o réu, que é acusado, e testemunhas de acusação. Essa testemunha diz completamente o contrário. Mas perceba que eles aqui pegam o que Estevão está pregando e começam a dizer mentiras, subvertendo aquilo que Estevão estava falando. Então, Estevão pode ter sido citado, obviamente, fora de contexto. Por quê? Ele pode ter falado, retransmitindo as palavras de Jesus. Como assim? Nós vamos perceber que Estevão começa dizendo para eles assim, se você destruir este templo, eu levantarei em 3 dias. Quem foi que falou isso? Jesus Cristo. Enfrentando aqueles mesmos
líderes. Pode ser que Estevão estivesse ensinando as palavras de Jesus, quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito antigamente, você não deve matar, mas eu lhe digo que qualquer que odeie o seu irmão é culpado de assassinato. Seus oponentes aqui estava claro, era óbvio que estavam distorcendo essas palavras para dizer que Estevão era contra tudo aquilo, contra o templo, contra a lei, e é por isso que Estevão começa a sua defesa. Primeiro aspecto, a acusação. Segundo aspecto, a defesa. E em sua defesa, Estevão entrou na história de Israel. E aqui, queridos, nós temos uma aula de teologia bíblica, uma aula de conhecimento da Escritura, porque Estevão começa lá do início e vem detalhando o que está acontecendo. Uma aula de Bíblia pura, uma aula de conhecimento profundo da Escritura. E em sua defesa, ele começa a expressar as experiências de Abraão, José e Moisés. Mas por que Estevão faz isso? Estevão está apresentando aqui, em primeiro lugar, eles queriam que as pessoas vissem que a revelação de Deus é progressiva. Em outras palavras, Deus vai revelando o seu plano ao longo do tempo. Nós já estudamos isso aqui algumas vezes, não é? No Antigo Testamento, nós temos a semente plantada da revelação. E agora a revelação vai progredindo, e essa semente vai crescendo, se tornando uma árvore frondosa e se torna insuportavelmente visível, estendendo sua folhagem e suas sombras por todo ao seu redor. Sabe quando? Quando Jesus Cristo se revela, quando Jesus Cristo prega o Evangelho, é morto na cruz e ressuscita no terceiro dia. Ele começa fazendo isso. Então ele quer ensinar isso a essas pessoas, que essa revelação é progressiva. Como ele faz isso? Ele mostra, por exemplo, em Abraão, nós temos a promessa em Abraão, né? Que é apresentado para ele, mas ele nunca viu cumprida. Algumas pessoas vão se perder ensinando: olha, fique firme, porque você viu, Abraão fez isso, e Sara fez aquilo, eles tiveram um filho deles. Não se engane disso, porque o Senhor havia cuidado de Abraão, mas a promessa, acima de tudo, era a vinda de alguém que no Novo Testamento, no período de Estevão, se cumpre. Jesus Cristo. A promessa para mim e para a sua vida é Jesus Cristo. Não tem aquelas pessoas que gostam, né, de querer dar uma palavra de ânimo e se enrolam e falam assim: o melhor de Deus para a sua vida está por vir. Não tem? A gente ouve isso de vez em quando? Vamos corrigir essa frase biblicamente? A melhor coisa de Deus, a melhor pessoa da sua vida já veio e vai voltar. Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, mas não permaneceu morto, venceu os inimigos, e o maior de todos eles, a morte. Ele cita José, que foi vendido como escravo, e antes de se tornar o segundo no comando do Egito, foi apresentado como um símbolo de esperança, de perseverança, de fé, de testemunho à luz do que aprendemos com Estevão. Ele apresenta também Moisés, que inicialmente é rejeitado, como a gente viu no texto aqui, e ele foi exilado por 40 anos no deserto. Antes mesmo de levar todo aquele grande evento que a gente conhece como as pragas do Egito, Deus já estava escrevendo a história e trazendo a salvação e semeando no coração dos seus que a salvação é por meio da graça. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. E eles se levantam para dizer: essa nova religião, esses mesmos homens não conheciam a sua própria história. Porque o que ele está fazendo aqui é narrar exclusivamente o que está na Escritura. Esses homens não conseguem entender. Essa nova religião com as quais esses homens estão tão preocupados era realmente, profundamente, a revelação dos propósitos de Deus. E não era contra a verdade, mas era o cumprimento dela. Eles dizem assim: esses homens aí estão pregando contra o templo, blasfemando contra Deus. Estevão se levanta e diz:
Não é verdade isso. Em segundo lugar, a gente entende que Estevão queria que esses líderes vissem que o templo, embora um lugar especial de adoração, não fosse realmente a casa de Deus. Ele fala isso. Vocês estão achando que o lugar de adoração é esse? Deus, por acaso, é homem, é pessoa finita para que fique preso? Será que Deus está aqui? Obviamente que não. O símbolo da casa, da igreja, da casa de oração, da casa de profetas, do templo que nós chamamos da igreja, é apenas um símbolo. A igreja está sentada nos bancos aqui e ela se espalha pelo bairro do Itaim Paulista, Zona Leste e região, quando ela sai daqui. A igreja somos nós. E era importante eles entenderem isso. Deus disse, queridos, desde o início, que não há um lugar onde Ele habita. Eles não entendiam isso, ou não queriam ouvir. Sabiam da verdade e se faziam surdos. E em terceiro lugar, Estevão apontou para que todos os antepassados de Israel enfrentaram rejeição. E sabe o que Estevão está dizendo? Vocês estão fazendo isso comigo, mas não é por mim. É como se Estevão estivesse dizendo assim, não é pessoal. O que vocês estão fazendo, exatamente que o mundo fez, que o Satanás fez com todos os nossos pais. Ele repete isso várias vezes, lembra na leitura? Os nossos pais, a ideia de os nossos antepassados. Rejeitaram Abraão, rejeitaram Moisés, rejeitaram José, rejeitaram Jesus Cristo. É isso que Estevão está dizendo para eles aqui. Que ele foi rejeitado, assim como os pais foram. Terceiro, queridos, o que é apresentado para nós aqui é um testemunho de morte. O que acontece na vida de Estevão aqui é muito interessante. Existia a prática desse apedrejamento, gente, não era pedrinha assim, sabe? Era pedra de meio quilo. E a pessoa era apedrejada até que ela tivesse coberta completamente de pedra, diz alguns historiadores. Não era um jogar de pedra, bateu na cabeça, o cara tonteou, caiu no chão, acabou, vamos embora. Como tentaram iniciar esse apedrejamento com aquela mulher chamada adúltera. Então, os líderes estavam ficando mais irritados a cada minuto. E o que a gente percebe nessa situação hostil aqui, é que Estevão não se concentrou nos líderes. Quando Estevão é efetivamente atacado, o que Estevão faz? Ele olhou para os céus, e quando ele olhou para os céus, ele teve uma visão incrivelmente maravilhosa, que era a visão da glória de Deus. E à destra dele estava Jesus Cristo. É interessante, irmãos, perceber que é incomum falar de Jesus de pé. A Escritura a gente percebe sempre Jesus assentado no seu alto e sublime trono, no seu trono de justiça, sempre ali como o Senhor soberano. Mas aqui, Jesus está de pé. Geralmente essa figura, obviamente que nós estamos trazendo símbolos aqui, não é? Mas perceba, o fato de Jesus estar de pé nos leva a acreditar que Jesus estava ali, de pé, se levantou em defesa de Estevão. Já ouviu que existe um advogado, aquele que intercede por nós diante de Deus? Exatamente. Lembra a figura do tribunal satânico, com testemunhas viciadas, mentirosas? Lembram disso? Aqui nós temos Jesus se levantando para ser o advogado de Estevão. Irmãos, não tem STF, não tem tribunal, não tem juiz, não tem ninguém que possa se levantar quando Jesus se apresenta de pé para defender a nós diante de qualquer um que possa aparecer. E antes que você se perca nesse lixo gospel que tem por aí, que fica o tempo inteiro dizendo que advogado fiel e ele vai defender a sua causa, ninguém vai vencer você, Estevão morreu, tendo Jesus por seu advogado. Sabe o que é de significante nisso? Não importa o que aconteça, Jesus estava a defender Estevão. Não foi para causas menores, mas foi para a eternidade.
Pois quem a Bíblia relata que no momento da sua morte, o céu se abriu, ele olhou e viu Deus e à destra o seu advogado, abrindo os braços para o receber. Jesus não é somente o advogado, mas é o justo juiz. Já pensou nisso? Você ir para o julgamento, em que o juiz é o seu Senhor, e é o mesmo advogado, é aquele que vai defender efetivamente você diante da maior de todas as acusações. A preocupação de Estevão não era com o apedrejamento, não era com aquela liderança, mas a preocupação de Estevão era em ser encontrado fiel diante daquele que o protegera. Sabe qual foi o resultado? Quando ele abre os olhos, olha para o céu e vê Deus, vê Jesus, ele diz: Senhor. Quando ele relata isso, as pessoas ouvem, o resultado é ranger de dentes, ódio, raiva, e remetem-se contra Estevão, arrancam Estevão, lançam ele para fora da cidade e apedrejam Estevão até a morte. Irmãos, não era algo bobo, não era algo simples. Não era, você é crente, né? Você vai para a igreja, você é bobinho, você vai lá dar dinheiro para o pastor que é ladrão, né? Não era isso não. Que muitas vezes a gente fica com vergonha de dizer que é crente no trabalho, em qualquer lugar. Não era isso. O que estava aqui era a vida dele em jogo. E Jesus se apresenta de pé. E diante daquele tribunal demoníaco, satânico, daquele ato ilegal, de uma multidão impulsiva, odiosa, rangendo os dentes. Eu não estou inventando, o texto está dizendo aí, queridos. Eles se lançaram contra Estevão e rilhavam os dentes. Olha aí o verso 54 do capítulo 7. Leia o verso 54. Alguém lê em alto e bom som. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra eles. E lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam. Essa ideia aqui, e apedrejavam, é uma ideia de continuidade. E apedrejavam, e apedrejavam. Sabe qual foi a resposta de Estevão? 59. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Queridos, chegamos na reta final, entendendo que testemunhar aqui era entregar a própria vida. Falar de Jesus, viver a imagem e semelhança do Cristo, o risco é esse. E perceba algo interessante para a gente concluir. Estevão estava chamando Jesus, estava clamando por Deus. E como previsto, Estevão foi tratado como os profetas, antes dele, como ele mesmo profetizou, que eles estavam rejeitando, como eles fizeram anteriormente. De forma cruel e intensa, eles não poderiam apenas matar com uma única pedra. Eles tinham que humilhar, cobrir completamente. Por que os homens tiraram as capas,
Você percebeu que no finalzinho eles dizem isso? No verso 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe por quê? Eu tiro o terno aqui, arregaço a manga, porque o que eu vou fazer aqui é matar. E eles tiram a sua roupa e deixam aos pés de alguém. Estevão foi apedrejado de novo, com ódio, com raiva, com ranger de dente. E nós não conseguimos nem imaginar a dor de cada pedra acendendo a Estevão. A dor de cada pedra ceifando-lhe a vida. A dor de cada pedra martirizando aquele que queria a vida para os outros, para os seus ouvintes. Era só isso que ele queria. E por último, e não menos importante, não se engane, essa história não é sobre Estevão. Mas, pastor, o senhor acabou de falar tudo isso. A Bíblia tem dessas coisas. Agora perceba o que ela está construindo no nosso imaginário. O que Estevão está fazendo quando ele prega. Essa história não é sobre Estevão, mas daquele que testemunhou e imitou o seu mestre até o fim. Ele olhou para o seu mestre e entendeu que ele deveria ser fiel em todos os aspectos. Como é que a gente pode provar isso, que a história não é sobre Estevão? Que a grande ênfase não é sobre Estevão? Veja as atitudes de Estevão e perceba quem fez a mesma coisa. No meio dessa farsa, desse tribunal do inferno, nós temos Estevão. Não discute, ele fala, prega o evangelho. Estevão não discutiu. E eu vou te dar uma característica de alguém que fez a mesma coisa. Como ovelha muda, foi levada perante os seus tosqueadores. Jesus Cristo. Estevão confiou seu espírito ao Senhor. Pai, em tua mão eu entrego meu espírito. Quem disse isso? Jesus Cristo. Naquela cruz do Calvário. Quem foi que intercedeu por nós? À luz do que Estevão faz aqui no finalzinho. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. No texto original tem uma grande ênfase aqui. Quando ele diz isso, não lhes impute esse pecado. Quem foi que disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Jesus Cristo. Querido, não se engane, a história da Escritura não é sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés, sobre Davi, sobre nenhum campeão da fé, nenhum homem, nenhuma mulher na história da Escritura é mais exaltado por ela mesma do que o próprio Jesus Cristo. A história de martírio aqui aponta para Jesus Cristo. Estevão estava contando a história de Jesus Cristo. Quando você lê a Escritura, você ouvir pregação, que a pessoa se demora demais elogiando os outros e vença os seus gigantes, pegue as pedrinhas e vença seu gigante, faça isso como Abraão, faça isso como Sara, faça isso como... Não se perca nessas práticas, a história da Escritura é sobre Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. E você? Tem testemunhado de Cristo? Aprenda o valor do testemunho real e verdadeiro. Testemunho com palavras, com atos, com exemplo. Se necessário for, morra por Cristo, porque Ele morreu por você. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Louvado seja o teu nome, Senhor. E bendito sejas para todo o sempre. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a Escritura repleta
de exemplos que não morrem em si mesmo, mas de exemplos que apontam para o sacrifício do Cristo, sacrifício perfeito que nos traz a vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco nessa noite, continue conosco nessa noite tão especial. E é no nome do Cristo Jesus, Ele, o nosso exemplo perfeito, que oramos. Amém.